Shalom, shalom a todos, aleluia. Estão aí? Aleluia. Precious Father. Shalom, Shabbat, shalom a todos, em nome de Yahushua HaMashiach. Mais uma vez, neste dia de teste, é dia em que a rua testa o seu povo da lealdade. It's a day of loyalty test. Este dia aqui é dia de teste, de sermos testados. It's the day of us being tested, of loyalty unto Yahuwah. Shabbat é um dia que Yahuwah usa para testar o povo. E Shabbat é a marca do Altíssimo para com seu povo. Este dia é dia de teste. Muito obrigado à produção da televisão. Muito obrigado a todos quanto estão em linha. Bem-vindo neste dia. Este dia é dia em que Yahuwah usa para testar o seu povo. Mesmo quando o seu povo sai do Mitzrayim, que é Egito, ele testa eles através do Shabbat. Então, o não obedecer este dia, podemos estar tão felizes como estamos, tão bonitos como estamos, fazermos as nossas coisas como nós queremos, ficamos a saber que estamos na transgressão total do mandamento. Estamos a perder o nosso posicionamento como filhos de Yahuwah. Shalom Aleichem. Shabbat, shalom a todos. Estaremos a falar aqui um pouco de lá atrás, onde nós começamos. Porque há muitos que, na verdade, só nos conheceram agora. Há muitos que só nos conheceram agora e não souberam as primeiras ou os passados ensinamentos. Então, é importante que nós possamos voltar um pouco para trás, que é para podermos caminhar um pouco juntos. Não sei se é isso, um pouco muito, um pouco longe, mais perto.
Perdão português aí, porque na verdade estamos a tentar, eu vinhetela, para ver se podemos caminhar juntos com um mínimo de entendimento de onde é que nós viemos e para onde é que nós vamos. Aleluia. Estaremos neste dia a falar do propósito dos 3 criticais componentes das Escrituras. The 3 critical components of the Scriptures, or of the Bible. Vamos falar da Bíblia, porque o que nós fomos ensinados é o que nós entendemos. Aleluia. Vamos falar de 3 componentes das Escrituras. 3 critical, muito importante das Escrituras. Que nós, hoje em dia, é raro falar dessas coisas. Os 3 componentes importantes, os critical components, 3 critical components of the Scriptures são the king, o rei, conhecendo o rei, the king. Seek, procurando, the kingdom, o reino. O terceiro, a chave para esse reino, ou desse reino. The key of that kingdom. Estes são 3 critical components que nós precisamos perceber das Escrituras. E nós usamos a Bíblia buscando versículos without the complete context, sem contexto completo do que, e daí criamos uma decoração bonito, emocionando assim as pessoas, e que acabamos ficando vazios de conhecimento. Bem-vindo a todos em nome de Yahushua HaMashiach, neste dia de teste de lealdade a Yahuwah. Shabbat é dia de teste de loyalty a Yahuwah. Esses 3 componentes, que são muito importantes, precisam ser percebidos. Primeiro, esta é a vida eterna. Conhecendo a ti, ó Rei Yahuwah. Vamos lá ler aí, por favor. Que Yahuwah nos ajude para podermos caminhar juntos. Bem-vindos que estão na televisão, que estão no YouTube, que estão no Facebook. E muito obrigado, irmão Roguei, e a todos que estão na produção por este dia. Vamos ler um pouco, já cá do nosso lado, cá, mais para cá, no Testament, Novo Testamento, como se diz, the New Testament, o Novo Testamento. Agora, a palavra Testament tem um significado muito importante que é usado nos tribunais da lei. É Testament. Mas nós estamos aí, havemos depois de explicar exatamente o que significa a palavra Testament. O que disseram que era Testament, eles tinham um entendimento diferente daquilo que nós estamos a ter hoje como Testamento. O Antigo Testamento, o Novo Testamento. Essa palavra precisa ser decifrada na sua íntegra para nós não nos perdermos por pensar que a outra parte não é válida e a outra parte é válida. Nós precisamos ter um entendimento. Agora, conhecendo ao rei, que é muito importante, primeiro, é muito importante termos que conhecer o rei, que é o aspecto principal, máximo, o primeiro na Bíblia, que nós devemos olhar para ela e abraçar.
Vamos lá para o livro de João, Yohanan. Vamos lá. O livro de João, capítulo 17. Aleluia. Vamos lá ler de cá do Novo Testamento. De cá do Novo Testamento. Porque é aqui onde nós achamos que estamos, não é? Embora não haveria hoje se não tivesse havido ontem. Ontem serviu de uma base muito profunda, que ela continua. E é por isso que eu sou uma posse hoje. O meu avô, do meu avô, do meu avô, do meu avô, do meu avô, foi uma posse. Então não mudei, não há nada que se mudar. Continua uma posse. Meus filhos, meus netos, não muda. E aí, no livro de Malachi, ele diz assim, sou Yahuwah. And I change, não mudo. Significa que não mudou a sua lei, não mudou o seu nome, não mudou o seu Shabbat, não mudou nada. Para nós hoje podemos dizer que, não, ontem eu era uma posse, o meu pai era uma posse, eu agora sou o Fabião. Não, it doesn't work that way. Não funciona assim. Que Yahuwah nos ajuda. E muito obrigado a todos os amados que estão a participar em todas as plataformas. Agora, João, capítulo 17, versículo 3, diz assim, o primeiro componente, é muito importante que nós entendamos isto. Ele diz assim, this is life eternal. Aleluia. Esta é a vida eterna. Mais uma vez. It's a very serious issue. Não conseguimos ter escrituras no coisa. Como? O problema de atraso é que nos faz ficar assim. Precisamos ter as escrituras em linha quando nós estamos a falar. É assim. João 17, vamos ler isso, por favor, em português. Vamos ler versículo 3. Ele diz assim, diz, é a vida eterna ou não? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único, a lua, verdadeiro. Qual é a vida eterna? And this is life eternal, that they might know you, the only true Alua, tanto o rei primeiro, o rei, conhecendo ao rei. Esta é a vida eterna. Conhecendo, knowing the king. This is eternal life. Os três componentes, critical components, os três componentes mais importantes da Bíblia que nós precisamos abraçar para podermos entender, afinal, o porquê que nós somos crentes, porquê que cremos nas Escrituras. Não é só comprar uma Bíblia bonita e andar e ouvir outras pessoas contarem fábulas, histórias, dizer que estamos bem. Não! Precisamos entender o propósito das Escrituras. Então, esta é a vida eterna. This is eternal life. That they might know you, the only true Alua, e mais quem? And Yahushua HaMashiach, whom you have sent. E diz aqui em português. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Alua verdadeiro, e a Yahushua HaMashiach, a quem enviaste. Conhecer o rei e o propósito do seu reino. É este versículo. To know the king. Knowing the king. Aí ele falou, o meu povo pereça por falta de conhecimento. As pessoas não conhecem o rei. E quando ouvem falar do reino, muitos saltam. Quando ouvem falar do rei, muitos saltam porque eles
Nós fomos enganados de tal maneira que o engano tornou-se normal para nós. Existe uma forma de falar que se chama falar bem. Falar bem, petting, talking. Como é que se diz? Não sei como eles abraçar e fazer isto. That's petting. Existe essa forma de falar, mas se nós falarmos assim, eu não sei como existe o pet person, não sei como existe isso em português. Se nós falarmos assim, a verdade nunca será falada. Ela dói, mas somente ela é que liberta. Não, o conhecer ao Criador significa a vida eterna, porque para isto Ele nos criou, para que nós possamos viver eternamente. Aí o seu filho, Yahushua HaMashiach, diz assim, o propósito do seu reino, que é o seu filho, Yahushua HaMashiach. Esta é a vida eterna. Componente número 1. O componente número 3 está no livro de Mateus, capítulo 4. Vão nos perdoar aí, estamos a ter um problema em ter as escrituras na tela, mas por favor, quem tenha a Bíblia aí, possam ler, porque estamos, embora não vamos ler muitas escrituras, mas vamos ler algumas escrituras para o entendimento daquilo que é a nossa conversa hoje. O segundo critical point, ponto critical, é este. No Mateus, capítulo 4, versículo 17, o primeiro ponto que Yahushua HaMashiach veio indicar é este. Versículo 17. Desde então começou Yahushua a ensinar ou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Conhecendo o rei, conhecendo o reino. Primeiro conhecemos o rei. Esta é a vida eterna para nós. Conhecer o rei e ao seu filho, que é o propósito do reino. E aqui, quando o filho chega, a primeira coisa. Desde então começou Yahushua a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Shamayim. Conhecendo o rei, conhecendo o reino. São 3 critical points. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, o verdadeiro Yahuwah, o Criador dos céus e da terra, de toda a humanidade, de tudo quanto está na existência. E ao seu filho, a quem enviaste, Yahushua HaMashiach. Agora, esses 2 pontos precisam ser bem entendidos, amados. Porque se nós não entendemos esses 2 pontos, seremos alvos de correr atrás de pessoas. Yahushua, quando chegou aqui, não pregou milagres. Não pregou ir à igreja. Não pregou dízimos. Não pregou demônios. Não pregou nada disso. O ensinamento dele, a pregação dele, foi do reino, somente do reino. Foi dando parábolas de como é que é, ou como é que se alcança o reino.
Yahuwah, o reino de Shamaim, o reino dos céus. Ele foi ensinando isso. Mas onde é que se perde tudo isto? Hoje, para se pregar o casamento, para se pregar prosperidade, para se pregar dízimo, para se pregar outras coisas. Me deixem falar do que eu fui chamado para falar. De onde que vem esta coisa hoje de levanta braço e já estás salvo? De onde que vem isso? Porque a única coisa que nos dá a vida eterna é o conhecimento de Yahuwah Sabaoth, aquele que nos criou. E é o seu filho, a quem ele enviou, Yahushua HaMashiach. Este é que é o ponto que é guia para a vida eterna. Portanto, o seu filho veio nos indicar como é que nós devemos caminhar para poder alcançar. E é por isso que ele diz, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, isto é, ninguém vai conhecer ao Pai na íntegra para alcançar a vida, a não ser através de mim. Porque eu vim introduzir ou apresentar as misericórdias, a graça, o amor, a intimidade do Pai para com seu povo. Falamos dois componentes. O terceiro componente, que é a chave desse reino. Vamos ler no livro de Mateus. Vamos ler 2 versículos aí. Mateus, capítulo 6. Acho que já temos já podemos ter as escrituras aqui. Que é para podermos caminhar juntos. Mateus, chapter 6. Vamos chegar ali daqui a nada. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos lá ler isso. Eu sei que muitos têm lido isto, até muitos têm na parede das suas casas. Mas não estamos a saber o como fazer isto. Não estamos a saber o como fazer isto. Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Perdão, dificuldade estamos a ter de pôr as escrituras na tela. Vamos ver como é que nós vamos daqui em diante para que não tenhamos a mesma queda. Mateus capítulo 6, versículo 33. Estamos a trazer o entendimento da terceiro a componente ou o componente, I don't know. The third component, sorry. A terceira componente do reino. Ou terceira componente importante das Escrituras. Versículo 33 no livro de Mateus capítulo 6 diz assim: But seek ye first the kingdom of Yahuwah. Seek ye first the kingdom of Yahuwah, him, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Na língua deles assim diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Yahuwah e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, a questão é, o que é buscar este reino? Como é que se busca primeiro este reino? Nós hoje em dia, quando nós vamos orar para podermos reclamar.
Reclamamos porque eu não tenho pão, eu não tenho esposa, não tenho marido, não tenho emprego, não tenho dinheiro. Reclamamos. Reclamamos. Mas ele diz aqui: buscai primeiro o reino de Alua e a sua justiça, e todas as outras coisas, isto é, seu trabalho, ser família, seja qual for o problema, aquilo que é segundo a vontade dele será vos acrescentado. It shall be given unto, it shall be added. Ele não diz que vocês vão orar dia e noite, buscar, vão subir para monte, vão... Não, ele não diz isso. Não diz isso. Ele diz que buscai primeiro o reino e a sua justiça. Seek ye first the kingdom and its righteousness. Agora, está aí o ponto. Righteousness. O que é essa justiça? Buscar o reino kulava mfumo e a sua justiça. na kululama ka mfumo, E todas essas outras coisas serão vos acrescentadas. kutani swilo leswi hinkwaswo swi ta engeteriwa n'wina. Primeiro precisamos alcançar o conhecimento do rei, Hi ku rhanga swi dinga ku va hi lava ku va hi kola a vutivi la mfumo. aleluia. Precisamos conhecer o rei, Swa dinga ku va hi tiva hosi, conhecer o reino hi tiva mfumo e a chave do reino. ni mpfungulo wa mfumo. Aqui lá fumo. The key of the kingdom. Fungulo lá na minha terra, fungulo é uma árvore, fungura. Don't speak to my people. So therefore, when you seek the kingdom, there are keys through which you shall enter the kingdom. A razão na qual, quando tu buscas pelo reino, existem lá chaves nas quais irás acessar ao reino. All these entertainments that we are leading with worldwide, it's just an entertainment. Todos esses tipos de entretenimento nas quais somos guiados mundialmente são apenas um entretenimento. So these three components are the most critical in order to understand the scriptures. Porém, essas três componentes são as mais essenciais para que nós possamos entender acerca do reino. Knowing the king, Conhecendo o rei, kingdom, o reino the keys into the kingdom. e as chaves do reino. So it says, seek ye first the kingdom. But how do we seek the kingdom? Ele diz, buscar em primeiro o reino. Porém, como é que nós podemos buscar por esse reino? He will love sakuyini mfumulo. He will kia. La mfumulo o quê? Qual é a chave deste reino? Esse é que é um ponto muito critical. Kutani laha ishi imo lexi fanele ku va xi hlolisisa khwatsi. Conhecendo um rei tem um país, tem uma nação. Ku tiva hosi i na tiko i na mfumo wo karhi. Então, reino tem constituição. Kutani lona kumbe a vuhosi li na a nawu lowu fambisaka a vuhosi. Então, a chave desse reino é conhecer a constituição desse reino. Kutani akhiya la mfumo wolowo i ku tiva a nawu lowu rhangelaka mfumo wolowo. You can never be a citizen of a kingdom without understanding the statutes of that particular kingdom. Nunca pode se tornar cidadão de certo reino sem conhecer os estatutos que regem esse reino. Otherwise, you'll be a lawbreaker every day. A não ser que todos os dias se percas. You will be a lawbreaker. You'll break the law. Sempre irá ser alguém que parte ou que alguém que não segue com a lei. Because you don't know the statutes of that kingdom. Porque não conheces os estatutos do reino. Knowing the king, Conhecendo o rei, knowing the kingdom, conhecendo o reino and the keys to that e as chaves do reino. Now, when he says, seek ye first the kingdom Quando ele diz, mas buscar em primeiro o and reino its
righteousness. e a sua It justiça. meant that seek the kingdom and its statutes and judgments, laws and instructions. Ele diz, porém, neste sentido, ele diz para buscarmos o reino com a sua justiça, as suas normas, as suas leis, as suas regras. The law of the Most High is righteous. A lei do Altíssimo é justa. The law of the Most High is just. A lei do Altíssimo é justa. Hallelujah. So when he says seek the kingdom and its reign, means seek the kingdom and its law that govern that particular kingdom. Quando ele diz buscar o reino, ele diz, porém, busque o reino e as leis que regem este reino. We can never have found the kingdom without knowing what governs that particular kingdom. Nós nunca podemos ter o reino e sem saber o que governa, o que lidera ou guia esse reino. Hallelujah. So he says, seek ye first the kingdom and its righteousness, means seek the kingdom and its components of the law within that country. Porém, quando ele diz mais buscar em primeiro o reino de Deus, ele diz que é buscar o reino e juntamente com as suas componentes que constituem suas próprias leis e normas. Quando nós dizemos que não estamos por baixo da lei, Loko ke vula leswaku va hai hansi ka nawu, estamos a dizer que o reino de Yahweh não existe. hi la ku vula leswaku va a mfumo wa Yahuwa a wu koho. Estamos a tentar dizer que esse nosso Criador não existe. Hi ringeta ku vula leswaku muvumbi wa hina yena a hi kona. Automatically nós também não existimos. Hi ndlela yoleyo na hina a hi koho. Somos myth que evapora assim na mente. Yo va ntsena swilo leswi swi hungaka swi dlula Mas emiehleketweni. quando ele diz que arrependei-vos, porque o reino de Shamaim é chegado, Kasi loko yena a ku hundzukani ku va ku fuma ka Shamayim ku fikile. he meant that this kingdom is literal, is real, is genuine. Ele está querendo dizer que este rei é verdadeiro, ele existe. And this kingdom has set of rules. E este rei, porém, tem certas regras. Now, how do we know this? Como é que nós chegamos ao conhecimento Let us go delas? to the book of Matthew, chapter 19, please. Mateus capítulo 19. Let us read verse 16. Mateus capítulo 19, o versículo 16. It is very important that we understand these three components. É muito importante entendermos essas componentes. These are the three components. Aqui nós temos as três componentes. Verse 17 says, verse 16 it says, and behold, one came and said unto him, Good Rabbi, what good thing shall I do that I may have eternal life? Versículo 16. Eis que alguém chegou perto dele e consultou: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? A vida eterna é só tida no reino de Yahweh. A vutomi byi kalaka byi nga heriki byi kumeka ntsena eka mfumo wa Yahuwa. Não temos como ter a vida eterna fora do reino de Yahweh. A ku kona laha hi nga kumaka vutomi lebyi kalaka byi nga herikiki kasi ku nga ri endzeni ka mfumo O Yahuwa. reino dos homens já falou. A mfumo wa vanhu hi lowu se u O hlulekeke. governar dos homens desconseguiu manter as pessoas vivas. Ku fuma ka vanhu ku va hlulile kasi ku va va rhangela vanhu Por ku isso até lova. hoje eles se alegram na morte das pessoas, porque dizem que pessoas são muitas, têm de morrer. Hikokwalaho ni ku fika nyamuntlha hi lava tsakaka hi ku fa ka vanhu vo tala hikuva va ri hi vanyingi hansi ka dlamu E a kutani ku fanele ku va fala, ku pumbeka van'wana. e a fala disto é que eles também não se lembram que também vão morrer. Kasi a ku phazama ka vona leswaku a va tsundzuki na vona leswaku na vona va ringani va lemeliwe hi rifo. So, este homem aparece diante daquele que diz que arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Kutani wanuna loyi i humelela mahlweni ka loyi a nge hundzukani hikuva ku fuma ka matilo ku tshinele. Então, ele quer perceber como é que ele deve
alcançar este reino. kutani a navela ku va a tiva leswaku va a mfumo lowu a nga wu kuma hi mukhuva wihi. O reino onde a vida é eterna. Mfumo lowu vutomi i nga lebyi kalaka byi nga Onde herikiki. este diz que buscai o seu reino e a sua justiça primeiro. Laha loyi a nge lavani hi ku rhanga ku fuma ka xikwembu na ku lulama ka wona. Seek ye first the kingdom of heaven and its righteousness, Lavani ku sungula mfumo wa le tilweni na ku lulama ka wona. and all these other things shall be added unto you. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. So the justice of this kingdom, A justiça deste reino, we find it here as we go. achamos, 17. versículo 17. The first thing the son of Yahuwah A primeira coisa que o filho de Yahuwah said to him was, disse foi: why do you call me good? por que me chamais de bom? Kwa yini unichalwei alulameke? Por que me chamais do que é bom? Hikuva iwun'we ntsena lwalulameke. Somente há que é bom. Lweyi alulameke hi tatana lwa endleke mina na wena. O bom é o Pai, aquele que a mim fez e a ti. Rimuka kuva ite loko mi endla ku rhandza ka tatana n'wina mi vamakwerhu va mina. Lembre-se que ele disse que se fazerdes a vontade do Pai, vós sois meus irmãos. If you do the will of my father, you are my brothers. Se fizerdes da vontade do Pai, vós sois meus He didn't irmãos. say you are my sons. Ele não disse que vós sois meus He didn't say filhos. you are my grandsons. Não disse que tu és He meu says you neto. are my brother because both him and us were created Ele by disse Yahuwah que Tsebaot. nós ambos somos irmãos, porém ele e nós fomos criados pelo mesmo Pai. So he said, do not call me good, for there is one, only one that is good. Não me chameis do bom, porque apenas há bom. That's Elohim. Elohim. But if you will enter into eternal life, Mas se queres entrar na vida eterna, here is the key. aqui tens, porém, a A chave. key to that kingdom. A chave para esse reino. If you want to enter into eternal Se life, quiser entrar na vida eterna, this is the key. esta é a He chave. says, guard the commandments. Obedeça aos mandamentos. Hallelujah. This is the key to the Esta kingdom. é a chave para o acesso ao reino. There is no way we can enter into eternal Não há life como nós entramos na vida eterna unless we have the keys into the kingdom. a não ser que tenhamos chaves para a entrada da The keys mesma. to the kingdom of Yahuwah A chave para a entrada do reino de Yahuwah is guarding the commandments. é obedecer aos mandamentos. Once we have the commandments Quando nós tivermos os and we mandamentos become doers of the e nos commandments, tornamos fazedores dos automatically mandamentos, we agree that we are citizens of that particular desta kingdom. feita nós concordamos que somos cidadãos do reino. But when we do not obey the rules of that kingdom, Quando nós não obedecemos às regras, we shall obey the rules of the kingdom that governs us. nós teremos de obedecer às leis do reino que nos guia. As we were saying the other day, Assim como dizíamos our outro dia, facial appearance, a nossa face, a nossa forma, a nossa face, a nossa aparência, our facial appearance, aparência facial, a nossa aparência facial it reflects the spirit that governs us inside. reflete o espírito que nos conduz por dentro. Can I repeat that, please? Posso, por favor, repetir? Our facial appearance, A nossa aparência facial, all of this, all of that, all of tudo that, all of isto, everything, tudo tal, reflects the spirit that governs us. reflete o espírito que nos governa. If we are governed by the law of Yahuwah, Se nós somos, porém, governados pela lei de Yahuwah, love shall be our utmost identity. o amor deve ser a nossa identidade We need primária. to question ourselves when we don't have love for the next person. Precisamos de nos questionar quando nós não termos amor para The com o próximo. commandment says, you shall love your neighbor as you love yourself. Porque o mandamento diz que amarás ao teu próximo, assim como a si mesmo. This law is like the first one, Esta lei é sobre amar, é o mesmo primeiro amor.
that says, you shall love Yahuwah with all your heart, all your mind, all your power. Ela que diz: amarás a Yahuwah com toda a tua mente, com todo o teu poder, com toda a tua boca. You shall love him with all your being. E amarás a ele com todo o seu ser. And the second one is Yes. like this one. O segundo mandamento é: Love your neighbor as yourself. ame ao teu próximo assim como a si. Where is love? Aonde está o amor? Where is this particular key to the kingdom? Aonde está esta chave particular The para o reino kingdom de of Deus? Shamaim is not in places where we go. O reino de Shamaim não está em lugares em que nós vamos, This is temos why he ido. said the kingdom of heaven is within you. É por isso que eu disse: o reino dos céus está dentro de vós. Because in the book of Ezekiel it says, I will write my laws within you, within your heart, in your heart. É por isso que ele diz que irei escrever as minhas leis dentro das tábuas do seu coração. So if the law is within our hearts, Se porém a lei está dentro das tábuas dos nossos corações, it means that the kingdom, the key to the kingdom is within o us. que significa dizer que a chave para o acesso ao reino está dentro de nós. If we do not obey the instructions, Se the nós law, não obedecemos as instruções, que we é a do lei, not have the key to the kingdom. não temos, porém, a chave para o acesso We ao are reino. governed by lies and lies above lies. Somos governados por mentiras, mentiras e mentiras. Beloved brothers and sisters, Amados irmãos e it's irmãs, time to be afraid. é tempo de termos o medo. We may forsake the love of money. Até podemos abandonar o amor ao We need dinheiro. to forsake the love of money. Precisamos de nos abster do amor ao Because dinheiro. money is an idol that is being worshipped worldwide. Porque dinheiro é um ídolo que tem sido adorado mundialmente. If there's wars and people are killing each other today, Se it's because of existem this particular guerras e as paper. pessoas têm matado uns aos outros nos dias de hoje, é devido ao dinheiro. If people are going to despise one another, it's because of the money. E se há desprezo entre as pessoas, é devido ao dinheiro. As the scripture says this word, Assim como dizem as you escrituras. cannot worship two masters. Não há como adorar a dois mestres. You will love the other and despise the other. Amarás um e irás desprezar o outro. You cannot worship Yahuwah and worship Mammon. Não pode, porém, adorar a Yahuwah e também adorar a Mamon. You see, when Mammon is being compared to Yahuwah, Veja que Mamon é comparado com Yahuwah. Yahuwah is the creator of heaven and earth. And Ele, everything Yahuwah, there is in é it. o criador dos céus e da But terra. Mammon also is seeking to be worshipped here. Mas Mamon também busca ser adorado. The word Mammon is Arabic, that means money. A palavra Mamon é uma palavra árabe que significa dinheiro. So therefore we need to be able to abstain from the worship of all these things Precisamos de nos abster-se da adoração de todas essas coisas. and worship Yahuwah, who is the king of the kingdom. E adoramos a Yahuwah, que é o rei do reino. If we know the king, Se nós, porém, conhecermos o rei, we know the kingdom e conhecermos o reino and the keys to the kingdom, e as chaves para o acesso ao reino, we are done. estamos dessa forma feita. We are complete. Estaremos dessa forma But without completa. these critical components, Mas sem termos essas três componentes we shall go críticas, from one church to another, iremos sair de uma igreja para outra, one Sunday to another. de um domingo para o outro. Many types of Bibles, many types of preachers. Muitos tipos de Bíblias e pregadores, Preachers will travel from all over the world outros irão viajar todo o canto do to mundo come and preach the very same word that you have in your capital. para virem pregar o mesmo tipo de palavra ou mensagem que tens na It sua will gaveta. all still be in vain E tudo isso se tornará em vão, because you don't have keys to the kingdom. porque não temos, porém, as chaves do reino. Adam was not promised heaven. Adão não foi prometido os céus. Hallelujah. Adam was not promised heaven. We're about to close, I believe. Adão não foi prometido os céus. Adam was promised a kingdom. Ele foi prometido o He reino. was given a kingdom. E ele foi dado o reino. Therefore, this book, Bereshith, which we came to know as Genesis, Essa palavra Bereshit,
que nós vimos em Gênesis, chapter 1, Gênesis capítulo 1, verse 26. o versículo 26. We're probably reading the last verse here. Estaremos a ler o último versículo. We just talked to the end. Estamos prestes ao fim. Hallelujah. Genesis chapter 1, verse 26. Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, He versículo. said, Ele diz: and Elohim said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over everything, creeping thing that creeps upon the earth. Então disse ao façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. So the creation of man A criação do homem was to administrate a kingdom. era com que ele pudesse administrar o reino. This is why Yahuwah created man. É a razão na qual Yahuwah In criou o homem, order to administrate a kingdom. para com que ele pudesse So administrar o therefore reino. Adam was not promised heaven. A razão na qual Adão não foi prometido o céu. All these false things that we are going to heaven when we die Toda essa falsidade que diz vamos ao is céu quando contrary morremos to what the scripture says. é tudo contrário no que as For he escrituras says, let dizem. your kingdom come. Porque não, ele disse, venha a nós o vosso Let your reino. will be done here on Seja earth as it is feita a in sua heaven. vontade assim como é no céu. He says, behold, I come with the reward for everyone, Veja, eu venho com recompensa, com galardão, according to his deed. For para everyone galardoar according to his deed. aquele que diligentemente me busca. He shall be recompensated, or he shall be compensated according to his deed. Each one of us. Cada de nós será galardoado de acordo com as suas obras. He says he's coming with a reward. Ele diz que vem com recompensa. But then man says, no, we are going there. Mas outros dizem, não, nós é que vamos lá. So therefore, Adam was not promised heaven. Adão não foi prometido o He céu. was promised a kingdom. E ele foi prometido o reino. Kingdom in which he had to dominate O reino na everything that qual was ele created tinha here. de dominar tudo que fora aqui criado. When Adam fell from grace, when he sinned, Quando Adão pecou, he did not lose heaven. ele não perdeu o céu. He lost a kingdom. Ele perdeu o reino. Please understand this. Por favor, perceba isso. Adam lost a kingdom. Adão, ele perdeu o reino. So the plan of the Most High for redemption O plano do soberano para a redenção is to restore a kingdom that he first started with Adam. é de restaurar o reino que antes, primeiro, ele fez com Adão. Can I please repeat this? Irei repetir. The promise of redemption A promessa da that redenção was promised to Adam from the beginning que fora prometido a Adão desde o was for princípio Yahuwah Tsebaoth foi de Yahuwah Sabaoth, to restore the earthly kingdom de ele restaurar o reino terreno through his son Yahusha HaMashiach, através do seu filho Yahusha who is HaMashiach, called the second Adam. que é chamado segundo Adão. So the three components Essas três componentes need to be understood, precisam de ser entendidas, for they are critical porque elas são um pouco for críticas us to attain eternal para life. com que nós possamos alcançar a vida eterna. We are closing now. Estamos So fechando, the terminando. fulfillment of Yahuwah's will Só o cumprimento da vontade de Yahuwah is the reestablishment of his kingdom here on earth. é o restabelecimento do seu reino aqui na terra. This is the fulfillment of Yahuwah's will. Este, porém, é o cumprimento da vontade de The Yahuwah. question is, A questão é, do we have the keys to the kingdom? será que nós temos as chaves do reino? The question is, do we know the kingdom? Será que nós conhecemos o reino? The question is, do we know the king? Conhecemos nós, porém, o rei?
If we do not know the king, Se não conhecermos o rei, not knowing the kingdom, não conhecendo o reino, not having the keys to the não kingdom, possuindo as chaves do reino, it doesn't matter what we do. não importa o que quer que It façamos, doesn't matter how much we have achieved on this earth. não importa o que nós teremos alcançados na We will terra, be lost. seremos For perdidos. there is no any other way. Porém, não há outro The meio. only way unto life O único meio para a is vida through obedience to the é instruction. através da obediência às instruções, This is aos where now you mandamentos. need to bring in balance. É a razão na qual precisamos de trazer um equilíbrio. The word says, in order for you to enter the kingdom, you must lift your hand and say, I accept you, JC. A palavra, The world. o mundo diz para você entrar no céu, tem que levantar a mão e dizer, eu te aceito, JC. That's what they say. É o que dizem. Once you lift your hand, you say, yes, I accept. They say you are saved. E dizem, fazendo isso, és salvo. But Yahushua HaMashiach spoke Mas differently. ele, Yahushua HaMashiach, falou. He did not say lift your hand Ele- in order to enter the kingdom. Ele não disse levanta a mão para entrar no He reino. did not say I will die for you in order for you to enter the Ele kingdom. não disse que irei morrer por si para entrar no He reino. said if you want to enter the Se kingdom, quiseres entrar no reino, obey the commandments. obedeça aos Keep the mandamentos. keys of Shammai. Mantenha as If chaves, you want guarde to as enter- chaves do Chamaim. If you want to enter into eternal Se life, quer entrar, porém, na vida eterna, keep the commandments. guarde os mandamentos. But the people say Mas as pessoas dizem, he died for you so that you live eternally. eles dizem que ele morreu por si para com que vivas eternamente. And that is not what he said. Não é o que ele falou. No, where do all these doctrines come from? Agora, de onde provém todas as All the doutrinas? doctrines, where do they come from? De onde vêm essas doutrinas? Because we did not believe the truth, Por não acreditarmos na verdade, not having these three components. não tendo essas três Yahuwah componentes, looked at us ele olha para nós and he said, these people do not love me. e ele diz, este povo não me ama, They don't know me. não me conhece, They don't know my kingdom. não conhece meu They don't reino, even want the keys to my nem kingdom. querem, porém, o reino para o So meu therefore, what am I reino. going to do? O que é que eu farei por eles? I'm closing. Estou terminando. 2 Thessalonians. I'm always closing, don't worry. I'll end up closing. Estou sempre terminando. Irei acabando por terminar. Segunda to- Tessalonicenses. Hallelujah. Segundo Tessalonicenses. Tessalonic Sheni, segundo Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses. This verse I read a lot. Tenho lido bastante este versículo. Let us read from verse 10, please. Though we should read from verse 9. Capítulo 2. Chapter 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Because we do not love to have the keys to the kingdom. And Yahuwah ends up looking at us and say, oh, these people are just entertaining themselves. Por nós não amarmos as chaves do reino, Yahuwah, ele nos olha e diz, este povo está se Hallelujah. entretendo. Let us read here, please. Verse 9. Versículo 9. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. He says, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Please understand this. Por favor, entenda. The working of Satan As obras de Satanás, with all power com todo o poder, and signs sinais and lying wonders. e prodígios de mentira. This is what's happening today. É o que está hoje em dia This is what the acontecendo. people think they have the kingdom on. É o que as pessoas dizem tendo The o lying reino. wonders, Prodígios de mentira. the power that Satan gives to his O disciples poder que Satanás dá a seus so discípulos. that they may show forth signs Para com que eles possam, por exibir which are sinais lying wonders. que são prodígios de mentira. Verse 10.
Versículo 10. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. E com todo engano de injustiça para os que perecem. You see, it's not those who have the keys to the kingdom. Não são aqueles que têm as chaves para o reino. It's not those who know or keep the law. Não para aqueles que conhecem e guardam o It's mandamento. those who are following the power and signs and the lying wonders of Satan. Mas aqueles que seguem poder, sinais e prodígios de mentira de So he says, Satanás. with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. E com todo tipo de engano, de injustiça para os que morem. Because they receive not the love of the truth, Porque não receberam o amor da verdade that they might be saved. para se salvarem. They did not receive the love of the truth, Porque não receberam o amor da verdade that they might be saved. para se salvarem. Verse 11. Versículo 11. For this cause Elohim shall send them strong delusion, E por isso, Elohim lhes enviará a operação do erro, that they should believe a lie. para que creiam a mentira. Oh. Do we think we believe the truth? Será que nós pensamos, achamos que cremos na verdade? Because of the lying wonders of Satan, Por causa dos prodígios de mentira the de Satanás, deceivableness of Satan, de todo tipo de engano de Satanás. Yahuwah ends up giving us into a strong delusion, Yahuwah, ele acaba nos conduzindo a that we uma should grande believe. desilusão so that we should believe a lie. para com que nós possamos crer no engano. Did we ever do introspection? Já nos fizemos uma introspecção? Did we ever analyze ourselves against the scriptures? Será que já chegamos ao ponto de nos analisarmos quem somos nós diante das Escrituras? What do we believe and what do we obey? O que é que a isso nós cremos e ao que nós acreditamos? Therefore, please, brothers and sisters, A razão na qual vos admoesto, irmãos these e irmãs, three critical points esses pontos, esses 3 pontos are críticos, a critical or important guide for us to enter into the kingdom são of the muito Father. importantes. Eles servem como bússola para nos fazerem acessar ao reino. Yahuwah is real. Yahuwah é real. His kingdom is real. Seu reino é real. Yahushua HaMashiach is real. Yahusha Amashia é real. So is his law. Assim são as suas leis. The word that has been translated law, A palavra traduzida como it lei, comes from Hebrew called Torah. ela vem do hebraico Torá. The word Torah, which has been translated law, A palavra Torá, traduzida como lei, means instructions. significa instruções. So therefore, we need to follow instructions A razão na qual precisamos de seguir as instruções so that we can enter into the kingdom. para com que possamos acessar ao reino. May Yahuwah Sebaoth help us Que Yahuwah Sabaoth nos ajude. in this day called Shabbat. Nesse dia chamado Sabat. Hallelujah. Thank you all, brothers and sisters who participated here today. Muito agradecido a todos os irmãos e irmãs que participaram conosco aqui Sister hoje. Fatima Barbosa, Shalom, Shabbat Shalom. Irmã Fátima Barbosa, Shalom, Brother Shabbat. Elias da Silva, Shalom, beloved. Irmão Elias da Silva, Shalom. Hallelujah. Irmã Firoza da Silva, Shalom a todos os irmãos em Yahushua HaMashiach. Irmã Albertina Bernardo, Shalom, Shabbat família. Irmão John Massinga, Shabbat, Shalom, Yasharal. Irmão Yeshayahu Isaías, Shalom Aleichem. Jeremiah Manik, irmão, Shalom a todo o povo de Yahuwah, o Altíssimo Criador dos céus e da terra. Irmão Almina Félix Mgadule, Shabbat Shalom, povo de Yahuwah, feliz dia de descanso. Jeremiah Manica, feliz esse dia chamado Shabbat, dia de descanso, esse que é um sinal, marca entre Altíssimo e o seu povo de Yasharal. Aleluia. Irmão Vlad Manica, um grande shalom a todos Nazarene, que a graça esteja conosco, Yada Yahuwah. Irmã Fátima Mandlazi, Shabbat Shalom, separados do Altíssimo.
Felipe Chongo, Shabbat, Shalom, amado, Shalom aí. Irmão Vicente, se vê, Vicentano. Shabbat, Shalom, Shabbat, amado. Irmã Cacilda, Might, I don't know. Shalom, Shabbat, família. Vim desejar a todos os irmãos um feliz descanso em nome do Altíssimo. Aleluia. Portanto, Shabbat, família. Irmã Rosalina escrever, Shalom, amados. Tenham um ótimo dia de descanso. Mary G, Two Boy. Shalom, Shabbat. Shalom, irmã. Aleluia. Tem mais alguma coisa? Mais alguém? Portanto, todos quanto participaram. E aí é onde? Na JTV. Estão no Facebook da JTV. Aí temos irmão Jeremias Manique. Temos irmã Nhamutekeliwa Mabote. Aleluia. Thank you. Temos aí, mais quem? Irmã Nhamutekeliwa, Jeremias Manique, feliz esse dia chamado Shabbat. Já lemos essa parte. E, portanto, haja graça. Os que estão no YouTube também, agradecemos pela vossa atenção e que muito obrigado a todos que a UA nos ajuda. O nome Shabbat, esse nome Shabbat não é sábado. Shabbat significa rest ou descanso. Que a UA nos ajude em nome de Yahushua HaMashiach. Estaremos cá, Yahuwah permitindo, no dia chamado amanhã, nesse dia, 10 horas, estaremos em linha. Os que puderem entrar, entrem para podermos juntos caminhar. Yahuwah nos ajuda, em nome de Yahushua HaMashiach. Yada Yahuwah. Muito obrigado à produção na televisão e todos que fazem parte desta produção. Aleluia. Thank you, Father. Precious Alua. Holy One of Yeshua. Holy art thou, Father. Ukwensimile, ululamile. Uvutome na futhi utintswalo. Iwena lo vulavulaka swi va swi endleka. Rito la wena i nawu eka misinya. Rito la wena i nawu eka mati ya machombe. Rito la wena i nawu eka mati ya malwandle. Rito la wena i nawu eka marefu ya tilo. Rito la wena i nawu eka swinyanyana swa tilo. Rito la wena i nawu eka swiendliwa hinkwaswo swa wena. Kambe rito la wena li tsandzeki ku nghena ka vanhu lava endliweke hi mfanekiso ni xiyimo xa wena. Baba hi pfune. Haleluya. Hi pfune n'winyi wa tintswalo, hi pfune.